Pois bem, esse problema trata aqui da solução de um balanço envolvendo reator, logicamente que é um caso simples, onde meu balanço é aplicado exclusivamente no reator. Na verdade, aqui eu quero ilustrar alguns detalhes, como é o caso da possibilidade de se fazer o balanço com base em molecular ou base em espécie atômica. A grande diferença é que as equações de balanço adotadas acabam sendo diferentes, assim como a análise do grau de liberdade. Pois bem, considerando um balanço em espécies moleculares, nós podemos dizer, por exemplo, que nesse reator eu tenho aqui 3 espécies envolvidas numa reação do tipo etano dando etileno mais hidrogênio, ou seja, a desidrogenação do etano. Uma reação de 1 para 1 para 1. Pois bem, eu tenho o etano, tenho o hidrogênio e tenho o etileno envolvido. Então eu tenho 3 espécies atômicas, eu tenho 3 balanços possíveis. Nitidamente aqui nesse caso eu tenho 2 incógnitas, N1 e N2. Como se no caso de eu fazer, de se optar em realizar o balanço com base em espécie molecular, eu tenho que considerar também a reação química independente, uma vez que a partir dessa gera os termos aí de geração ou consumo de reagente de produto no caso. Então isso é importante, né? Ela entra aí como mais uma variável a ser definida. Fazendo a análise da liberdade, portanto, eu tenho aqui um valor igual a zero, que significa que a solução desse problema com base nesses 3 balanços nos dará aqui os valores de N1 e N2. E as equações de balanços, via de regra, elas serão diferentes do tipo entra igual que sai. Não será a entrada igual a saída, já que tem reação. No entanto, apesar de ser um reator, apesar de ocorrer reação, a desidrogenação do etano a etileno mais hidrogênio, eu posso fazer o balanço com base em espécie atômica, considerando apenas o balanço com relação ao carbono e com relação ao hidrogênio. Fazendo isso, o meu balanço ele passa a ser do tipo que entra igual que sai, porque as espécies atômicas, elas se conservam. O mesmo número de moléculas de carbono que eu tenho na entrada, eu tenho que ter na saída do meu reator. Assim, é válido também para o hidrogênio. As incógnitas não mudam, elas continuam sendo N1 e N2. No entanto, as equações de balanço passam a ser apenas 2, já que eu tenho apenas 2 espécies atômicas envolvidas, carbono e hidrogênio. Nesse caso, não tem nenhum inerte envolvido, portanto, zero também de inerte aqui. Em algumas situações vamos ver que temos que considerar isso. Grau de liberdade aqui também zero. Teria que dar zero, obviamente, porque a solução do problema ela não pode depender do procedimento adotado, seja esse um balanço com base molecular ou com base em espécie atômica. Então são procedimentos distintos de análise e solução do problema, mas que nos levam à mesma solução. Para ilustrar a validade dessa afirmação, temos aqui na sequência um primeiro procedimento, que é a solução desse balanço com base em espécie molecular. Como é com base em espécie molecular, os termos de geração vão aparecer ou de consumo nas nossas equações de balanço global, nossa equação geral de balanço, para cada um. No caso, fazendo o balanço para a espécie molecular de hidrogênio, eu tenho então entrada menos saída igual mais ou menos reage igual a acúmulo. Como eu não tenho aqui acúmulo, já que é estado estacionário, hidrogênio eu não tenho entrada, notem que eu só entro com o meu etano, logicamente então que eu tenho mais reagente, porque é formado, pode ser substituído por termo gerado, é igual a saída de hidrogênio. A saída foi fornecida, consequentemente eu sei quanto de hidrogênio que foi gerado, é igual a 40 kmol de hidrogênio por minuto. Qual a importância dessa informação? A importância é que a estequiometria da reação ela nos indica que, na verdade, eu tenho uma estequiometria do tipo 1 para 1 para 1 nessa reação, que indica que para cada 40 kmol de hidrogênio que foram formados, foram reagidos também 40 mols de etano. Fazendo então um balanço aqui para o etano, nós vamos ver o seguinte: não há termo de acúmulo, ele some, então nessa equação ela vai se restringir ao quê? Que entra é igual ao que sai mais o consumo. Por que consumo? Porque o etano é reagente, então ele foi consumido. Pois bem, na entrada eu conheço, o valor é 100 kmol por minuto, e na saída eu tenho N1, que está lá fornecido, mais aquilo que foi consumido. O que foi consumido? Foi consumido o seguinte, olha, eu sei que eu tenho 40 kmol de hidrogênio gerados por minuto, e mais eu conheço uma relação da estequiometria que me diz que 1 kmol de C2H6 vão ser consumidos para formar 1 kmol de H2.
Consequentemente, usando essa relação aqui, eu chego então no valor gerado usado, né, do etano para a geração de hidrogênio. Então, o que essa equação está me dizendo é o seguinte: olha, o total de etano que entrou é igual ao que saiu, tá? Mais aquilo que foi consumido no interior do reator para a formação aí de hidrogênio e etileno. Isso aqui nos dará um valor de N1 igual a 60 kmol de etano por minuto. Fazendo o balanço para o etileno, a mesma linha de raciocínio, lembrando que nesse caso não tem alimentação de etileno, apenas saída, e essa saída equivale àquilo que foi gerado. Portanto, a nossa equação fica dessa forma, né? Não tem o termo de entrada, não tem o termo de acúmulo, vai ter apenas o termo de reação e de saída. Como a reação aqui nesse caso é de formação, escrevemos aqui geração. Então, geração igual a saída. Lembrando mais uma vez, com base na informação, né, aqui já conhecida do hidrogênio, nós podemos dizer que, como eu tenho 40 kmol de hidrogênio gerados por minuto na saída, e que eu conheço uma relação estequiométrica da minha relação que diz que 1 kmol de etileno gerado para cada 1 kmol de hidrogênio gerado. Né? Então, esse aqui eu tenho que representar geração. Isso tem que ser exatamente igual àquilo que está saindo, pois o que está saindo é exatamente o que foi gerado. Daqui eu tiro o valor de N2, 40 kmol de etileno por minuto. Pois bem, esse é o procedimento, só resolvendo aí com base, na verdade, com base no balanço em espécie molecular. Fazer agora o balanço com base na espécie atômica. Eu tenho apenas duas espécies atômicas envolvidas, duas equações de balanços possíveis, como mencionado na nossa análise de graus de liberdade. As mesmas duas incógnitas, né, que tem que obter os mesmos valores do procedimento anterior. Pois bem, posso então fazer um balanço para o carbono e posso fazer um balanço para o hidrogênio. Fazendo um balanço para o carbono, independente, né, aqui como é espécie atômica, a equação sempre vai ser do tipo que entra igual que sai, já que eu não tenho acúmulo nem reação, nesse caso faz sentido, não é? Porque eu não tenho conversão de carbono em hidrogênio, por exemplo, carbono e oxigênio, não é? Isso não acontece numa espécie molecular, é espécie atômica. Então eu posso dizer que entra igual que sai. O que entra de carbono é muito simples, né? Eu tenho 100 kmol de etano entrando e para cada 100 kmol desse eu tenho 2. Para cada 1 kmol eu tenho 2 kmol de carbono. Portanto, tem essa relação aqui fornecida. Então esse produto me dá a entrada de carbono no meu reator. A saída eu tenho carbono em N1 e tenho carbono em N2. Em N1 eu tenho uma relação de 2 carbono para cada mol de etano, em N1. Em N2 eu tenho uma relação de 2 kmol de carbono para cada kmol de etileno também. Portanto, ao final eu tenho uma equação do tipo 100 igual a N1 mais N2. Fazendo o balanço para hidrogênio, eu sigo a mesma linha de raciocínio. Na entrada eu tenho 100 kmol, né, alimentando, sendo que para cada 1 kmol dessa molécula que alimenta eu tenho 6 de hidrogênio. Não é? E na saída eu tenho hidrogênio também na molécula aqui de H2. Consequentemente eu tenho aqui já conhecidos 40 kmol, sendo a relação de 2 para 1. Tenho no etano também uma relação aqui de 6 para 1. E tenho na N2, que é o etileno, uma relação de 4 para 1. Portanto, eu posso chegar ao final numa equação do tipo 600, né, igual a 80 mais 6N1 mais 4N1. Resolvendo esse sisteminha que foi obtido aqui, não é? Relacionando aí as incógnitas N1 e N2, duas equações, duas incógnitas, é perfeitamente possível resolver. Tem os valores de N1 60 e de N2 igual a 40 kmol por minuto. Lembrando que é a mesma solução obtida anteriormente, porque vai de acordo com aquilo que nós dissemos, que independe do método utilizado na solução. Pois bem,